Aula 1, classificação das instituições financeiras. As instituições financeiras coletam recursos do público para realizar intermediações financeiras. Pessoa física que exerce atividade bancária corresponde como instituição bancária. Esse aqui é o foco na questão judicial, para lavagem de dinheiro. As instituições financeiras podem ser bancárias ou monetárias ou não bancárias ou não monetárias. As bancárias realizam atividades típicas de banco comercial. As não bancárias ou não monetárias não realizam atividades típicas de banco comercial. Vamos lá. O depósito voluntário é um valor reservado aos bancos que são usados para movimentações. Depósitos a prazo não são usados com depósitos voluntários dos bancos, apenas depósito à vista. A reserva voluntária, o depósito voluntário, é um valor provisionado do banco que garante a operação dos depósitos à vista e pode ser usado no saque, por exemplo. Esse é um valor separado que o banco deixa para cobrir as movimentações de depósitos à vista. As instituições bancárias captam recursos dos depósitos à vista, criando a chamada moeda escritural, que é basicamente, a gente vai lá, pega um dinheiro, R$100, coloca na conta corrente. Esse dinheiro virou uma moeda escritural. O banco pega esse valor, empresta para uma empresa, essa empresa paga uma outra conta, pega o emprestado e assim sucessivamente. É a partir daí que o banco faz a criação de moeda. Quem são as instituições bancárias? São 3B e 2C. Bancárias monetárias, né? São bancárias ou monetárias. São bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, banco cooperativo comercial, caixas econômicas e cooperativas de crédito. As instituições bancárias não recebem depósito à vista e captam recursos para empréstimos a partir da emissão de títulos. Então, as instituições não bancárias elas não recebem depósito à vista e elas captam recursos para empréstimos a partir da emissão de títulos. Emissão de títulos é uma operação passiva. Bancos comerciais. Quem outorga é o Bacen, quem autoriza é o Bacen, mas quem regula a instituição é o CMN. O CMN regula a sua constituição. Os bancos comerciais são constituídos por SA e deve ter o termo banco na sua razão social. O termo banco não pode ser substituído por bank ou qualquer outro nome em outro vernáculo. E nenhuma outra instituição pode usar o termo banco também, apenas os bancos comerciais ou múltiplo de carteira comercial. Os bancos comerciais são responsáveis por fornecerem crédito de curto e médio prazo. Os bancos podem captar recursos do público via depósitos à vista ou a prazo, conceder operações de crédito, realizar cobrança e pagamentos, operar no câmbio, se tiver essa carteira, comprar e vender metais preciosos no mercado financeiro, intermediar via balcão a distribuição pública de valores imobiliários, desde que regulamentado e autorizado pela CVM, qualquer outra atividade prevista na legislação e regulamentada. Os bancos podem operar ações, mas não podem oferecer garantia dessas ações. Os bancos comerciais não podem terceirizar as operações de valores imobiliários. As principais atividades: só cria moeda quem capta depósito à vista. São instituições bancárias que criam moedas. As instituições bancárias monetárias ou bancárias, que é basicamente transferir dinheiro dos superavitários para os deficitários. É uma operação básica dos bancos, né? Aula 3. Bancos múltiplos. São bancos que realizam mais de uma atividade em carteira. Precisa ter uma carteira de pelo menos de comercial ou de investimento. Aí pode ser banco comercial, pode ser investimento, desenvolvimento, crédito imobiliário, crédito, financiamento e investimento ou de arrendamento mercantil. A carteira de banco de desenvolvimento só pode ser utilizada por bancos públicos. Só é instituição bancária se tiver carteira comercial. Então só é instituição bancária se tiver carteira comercial. Deve ter a expressão banco. Nenhuma instituição financeira pode emitir debêntures. Um banco múltiplo público pode ter a carteira de investimento e de desenvolvimento. O banco comercial deve observar o limite mínimo de capital e de patrimônio de 17 milhões e meio. Cada carteira possui limite mínimo e cada carteira deve ter o seu CNPJ e deve-se respeitar a obrigação de capital mínimo de cada uma dessas carteiras. Caso a sede seja fora de Rio e São Paulo, o capital mínimo é 30% menor, o capital mínimo exigido. Os bancos comerciais e múltiplos que operem no câmbio deverão ter 6 milhões e meio a mais de capital social mínimo na carteira de câmbio. Aula 4. Cooperativa de crédito. Não tem fins lucrativos. As cooperativas de crédito atuam tanto no setor rural quanto urbano e pode ser originado da associação de funcionários de uma empresa, por exemplo, ou ser de livre admissão. Os cooperados são donos e usuários, têm mesmo poder de voto, independente do aporte.
3 cooperativas singulares formam uma central cooperativa. 3 centrais cooperativas formam uma confederação cooperativa. Cada uma dessas é considerada uma cooperativa de crédito. O Sistema Nacional de Crédito Cooperativo tem 3 níveis. Nível 1 são as cooperativas singulares, que realizam operações diretas aos associados. Nível 2, cooperativas centrais, que prestam serviços a singulares que fazem parte das centrais participantes. E o nível 3, que é formado pelas confederações centrais e confederações de serviço. As confederações centrais oferecem estruturas únicas de serviço, como prestação de serviço de tecnologia da informação. As confederações de serviços são constituídas para prestar serviços pertinentes, complementares ou necessários às atividades realizadas pelas suas filiadas ou pelas filiadas singulares. As cooperativas singulares não filiadas à cooperativa central de crédito podem contratar serviços de uma cooperativa central ou de uma confederação central, buscando implementar sistemas de controles internos exigidos pelas regulamentações, ou seja, elas podem oferecer, por exemplo, aluguel de sistemas. As cooperativas de crédito devem ter o nome cooperativa de crédito e não pode ter o nome banco, e seus lucros/sobras são repartidos entre os cooperados. A cooperativa singular deve ter pelo menos 20 cooperados, e ela pode ser de capital e empréstimo, R$10.000 de capital social e 100 mil de patrimônio líquido. Pode ser uma cooperativa clássica, 10 mil de capital e 300 mil de patrimônio líquido. E pode ser uma cooperativa clássica não filiada, capital social de 20 mil e 500 mil de patrimônio líquido. Pode ser também uma cooperativa plena, filiada central, 2 milhões e meio de capital e 25 milhões de patrimônio. Cooperativa plena não filiada, com 5 milhões de capital social e 50 milhões de patrimônio líquido. A cooperativa central e a confederação central devem ter 200 mil de capital e R$1 milhão de patrimônio líquido. E existe um fundo garantidor de crédito das cooperativas, que ele garante até R$250 mil. As cooperativas de crédito podem captar sem emissão de CDB, no caso só podem cooptar RDB, recursos de depósito a cooperados com certificados para municípios. Ou seja, todo o público só tem acesso a RDB e os municípios é CDB, certificado de depósito bancário. Pode conceder créditos e garantias aos associados, inclusive para crédito rural para produtores rurais associados. Pode aplicar recursos no mercado financeiro, inclusive em conta corrente CDI. Podem pegar empréstimos de bancos nacionais ou estrangeiros, inclusive por CDI. Podem obter assistência ou suporte do FGC-COP, aplicar e obter recursos das centrais que estiverem filiadas, receber repasses de instituições oficiais ou fundos públicos, receber doações, empréstimos ou repasses de empresas, fornecer cartão de crédito e débito apenas aos seus associados, contratar serviços para compensar cheques e transferências do SFN para seu funcionamento ou para complementar os seus serviços. Podem também atuar como correspondentes bancários para atender associados e não associados e entidades públicas. Esse ponto aqui é visando levar o público para dentro das suas agências. Podem prestar serviços técnicos a qualquer cooperativa, no caso de centrais ou confederações. E podem administrar recursos para cooperativas filiadas e aplicar recursos a cooperativas filiadas. A prestação de serviço de pagamentos a não associados deve ser autorizada pela Assembleia Geral e constar no Estatuto Social da cooperativa. E a cooperativa deve disponibilizar ao Bacen por 5 anos os contratos com terceiros para prestação de serviço. Os recursos do município só podem ser operados por conta corrente ou RDB. Então, cooperativa que tiver conta corrente de município, por exemplo, elas só podem utilizar, só podem movimentar, só podem operar através de conta corrente ou RDB. As cooperativas de capital e clássicas só podem realizar operações pré-determinadas. Qualquer dinheiro de município que diariamente exceder R$250 mil deve ser investido em títulos de tesouro direto, se passar de R$250 mil, pois o FGC-COP só cobra até R$250 mil. E como o título público de tesouro direto é o que tem de mais seguro em investimento, então esse valor é investido nessas operações. A cooperativa não pode captar recursos de municípios cujos prefeito, vice-secretário seja diretor ou membro do seu conselho de administração. Aula 5. Bancos cooperativos. É uma instituição financeira bancária que possui controle societário de cooperativas centrais de crédito. As cooperativas centrais de crédito integram o grupo de controle e devem ter no mínimo 51% das ações com direito a voto do banco cooperativo. No nome deve constar a expressão banco cooperativo. É um banco que, se for múltiplo, deve possuir obrigatoriamente a carteira comercial, ou seja, uma instituição monetária, instituição bancária. O objetivo do banco cooperativo é oferecer acesso aos produtos e serviços bancários não disponíveis às cooperativas de crédito, como, por exemplo, acesso à Câmara de Compensação de Cheques, Créditos Oficiais, Reserva Bancária e Mercado financeiro.
Então, o banco cooperativo ele é feito, pensado para oferecer acesso a produtos e serviços bancários não disponíveis às cooperativas de crédito. Caixa Econômica Federal. A Caixa foi criada em 1961 e é vinculada ao Ministério da Fazenda. Se assemelha a um banco múltiplo com carteira comercial. A principal característica é que ela prioriza a concessão de empréstimos e financiamentos a projetos nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho, transportes urbanos e esporte. Opera em todas as carteiras, mas não é banco. Caixa Econômica não é banco. É uma instituição financeira federal. É uma empresa pública federal. Possui o monopólio de empréstimos sob penhor de bens pessoais e da venda de bilhetes da Loteria Federal. A Caixa Econômica é responsável por recolher e aplicar os recursos do FGTS, integrando o Sistema Brasileiro de Pagamento de Poupança e Empréstimos e o Sistema Financeiro de Habitação. A Caixa Econômica é o maior instrumento do governo para o Sistema Financeiro de Habitação e o Banco do Brasil para o Sistema Financeiro de Produção Rural. Foi utilizado no século XX para poupanças, aposentadorias e pensões. Então vamos lá, resumindo. Instituições financeiras são bancárias, 3B, 2C, banco comercial, banco múltiplo, banco cooperativo, cooperativa de crédito e Caixa Econômica Federal. Caixa Econômicas, né? E as não financeiras são sociedade de fomento e as instituições de pagamento. Os bancos de desenvolvimento são instituições controladas pelos governos estaduais. Seu objetivo principal é proporcionar crédito ao setor privado, de médio e longo prazos, visando promover o desenvolvimento econômico e social do Estado em questão e seus limítrofes. Banco de Desenvolvimento Estadual, controlado pelo Estado, visa promover o desenvolvimento econômico do Estado em que está e seus limítrofes. O financiamento é prioritário ao setor privado, mas não apenas ao setor privado. Estes bancos podem apoiar ampliação à capacidade produtiva da economia, incentivar a melhoria na produtividade, assegurar a melhor ordenação dos setores da economia, saneamento às empresas por fusão, incorporação e etc., incrementar a produção rural com projetos visando a formação de capital fixo ou semifixo, promover a incorporação e desenvolvimento de tecnologia de produção, aperfeiçoamento gerencial e etc. Deve ter setores especializados em banco de desenvolvimento. Deve ter setores especializados em planejamento, análise e acompanhamento de programas e projetos, auditoria interna, serviços jurídicos, serviços financeiros. Deve ter SA com sede na capital do estado que detiver o seu controle acionário sob o nome, e o nome deve conter Banco de Desenvolvimento em nome do estado, na razão social. Os bancos de desenvolvimento não podem manter agências e as suas operações ativas são empréstimos, investimentos e arrendamento mercantil. As passivas são depósito a prazo, operações de crédito, doações do setor público, títulos de desenvolvimento econômico, cédulas pignoratícias de debêntures, como correspondente, não como emissor, porque banco não pode emitir debênture. E os bancos de desenvolvimento podem ter ações pertencentes ao setor privado, mas o Estado precisa ter a maioria. Ou seja, nos bancos de desenvolvimento, o Estado deve ter 51% das ações com direito a voto. Aula 7. Agência de fomento. São sociedades anônimas estaduais de capital fechado. Deve ter o nome agência de fomento e o seu objetivo é financiar capital fixo, maquinário e equipamento, capital de giro, custeio, associados a projetos no estado onde tem sede. O dinheiro é 100% do estado. De onde vêm os recursos? Os fundos e programas oficiais, orçamentos federais, estaduais e municipais, organismos e instituições financeiras nacionais e internacionais de desenvolvimento e operações de microcrédito. Quais as operações ativas? Financiar capital fixo de giro associado a projetos, prestar garantias em operações relacionadas ao objetivo social, prestar consultoria e serviço de agente financeiro, prestar serviço de administrador de fundos de desenvolvimento, podendo aplicar em títulos públicos. As agências de fomento podem ativamente ceder crédito para operações compatíveis com o objetivo social que ela tiver. Derivativos para proteger posições próprias, operações de crédito rural e financiamento para pessoas físicas, arrendamento mercantil, aplicação em depósito interfinanceiro. Então, a agência de fomento ela pode oferecer contrato de leasing. Fica a dica aí. Agora a gente vai para outro caderno, que é a aula 8, BNDES e bancos de investimento. O BNDES é uma empresa pública federal, não é um banco comercial. Ele funciona como uma agência de fomento federal. O BNDES avalia a concessão do apoio com foco no impacto socioambiental e econômico do Brasil, buscando, por exemplo, focar na produção de bens que possam ser exportados, priorizando a produção nacional.
O BNDES atua em momentos de crise para auxiliar nas soluções para retomar o crescimento da economia. Ele tem uma atuação anticíclica, ou seja, ele tem um interesse em suavizar as oscilações da economia. O BNDES atua com base no direito privado. É vinculado ao Ministério da Fazenda. O apoio é feito por financiamentos de longo prazo com custos competitivos, visando projetos de investimento e para comercialização de máquinas e equipamentos novos fabricados no país e incrementar as exportações brasileiras, também com participação em empresas. O BNDES apoia empresas de qualquer porte, inclusive pessoas físicas. Ao buscar tomar o crédito do BNDES, o tomador terá um avalista, normalmente é um banco privado que faz a garantia daquele crédito. O BNDES libera e o banco é o avalista dessa operação. Os bancos de investimento são criados para canalizar recursos de médio e longo prazo para suprir capital fixo ou de giro das empresas. São instituições privadas em forma de SA. Não captam depósitos à vista, apenas a prazo, ou seja, não podem criar moeda, não são instituições financeiras. Podem oferecer conta de custódia, conta que não é movimentável e não faz pagamentos em débito, por exemplo. Só é feito para ações e operações de investimento, apenas para o seu objetivo, só para investimento. Como que o banco de investimento é custeado? Ele capta recursos com a administração de fundos de investimento do exterior, por depósitos interfinanceiros e por repasse de recursos oficiais. São constituídos sob forma de sociedade anônima e no seu nome deve constar Banco de Desenvolvimento. O patrimônio líquido deve ser de 12 milhões e meio e se quiser operar no mercado de câmbio deve ser adicionado 6 milhões e meio para aquela carteira, totalizando 19 milhões. Os bancos de investimento podem operar comércio de metais preciosos e valores mobiliários. Podem operar em bolsa. Podem operar em todas as modalidades de concessão de crédito para financiamento de capital fixo e de giro. Podem operar valores mobiliários, inclusive para emissão. Então, elas podem emitir ações. Banco de investimento. Podem operar em câmbio. Podem oferecer consultoria em processo de reorganização e reestruturação de empresas. E quais são as operações passivas dos bancos de investimento? Depósitos a prazo, CDB e RDB, recursos do interior, repasse de recursos oficiais, depósitos interfinanceiros e outros que a lei permita. Esses bancos podem manter contas de custódia não movimentáveis com foco em realizar operações do seu objetivo, ou seja, realizar ações de investimento. Então, os bancos de investimento eles podem ter uma conta e o cliente vai utilizar para fazer investimento. E eles ganham dinheiro com essa corretagem aí. Aula 9. Sociedade de crédito, financiamento e investimento. As financeiras. São IF privadas sob forma de sociedade anônima que buscam financiar a aquisição de bens e serviços a pessoas físicas e jurídicas, desde que consumidores finais. Ou seja, vou voltar aqui. As sociedades de crédito, financiamento e investimento, elas são empresas que buscam financiar a aquisição de bens e serviços a pessoas físicas e jurídicas, desde que sejam consumidores finais. Também para capital de giro de empresas privadas. Elas captam recursos por LC, letras de câmbio, CDB e RDB. O próprio bem pode ser garantido e pode financiar até 100% do bem. A financeira ela tem a propriedade direta do bem até a completa quitação e a posse indireta. E a posse direta é do cliente até a quitação do bem e o banco tem a posse indireta. CDC e capital de giro para empresas são os principais produtos das financeiras, ou seja, crédito direto ao consumidor para aquisição de bens ou serviços e capital de giro para as empresas. As sociedades de arrendamento mercantil são instituições que realizam operações de arrendamento mercantil, leasing de bens imóveis de produção nacional ou estrangeira e de bens imóveis adquiridos pela arrendadora para fins de uso próprio da arrendatária, locação de bens. Seu funcionamento depende de autorização do Bacen e o nome deve ter Sociedade de Arrendamento Mercantil. Capital social é de 7 milhões, não pode fazer empréstimos. As IFs que fazem leasing não podem fazer empréstimo. Então, Sociedade de Arrendamento Mercantil não faz empréstimo. Enquanto as instituições financeiras não podem emitir debêntures, as sociedades de arrendamento mercantil podem emitir debêntures e nenhuma outra IF pode. Aula 10. Sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Qual a diferença? Nenhuma. São constituídas em sociedade anônima, seu nome deve constar Sociedade Corretora e Distribuidora de Valores Mobiliários e seu funcionamento depende da autorização do BCB, do Bacen e da CVM. O capital e patrimônio líquido deve ser de R$550 mil. Caso seja habilitado a realizar outras operações específicas, deve ter capital e patrimônio líquido de R$1,5 milhão. Então, se puder fazer qualquer outra operação que não seja distribuição
e correção de valores imobiliários, elas têm que ter mais, no mínimo, 1,5 milhão. Se tiver 90% das suas operações em estados diferentes de RJSP, o capital mínimo cai 30%. Estas sociedades só podem ter até 10 agências, porém podem ter mais agências, adicionando a seu capital e patrimônio 2% para agências em RJSP e 1% para demais estados. As sociedades corretoras distribuidoras de valores mobiliários podem ser alienador fiduciários em operações de debênture. Podem também intermediar operações de câmbio, praticar operações no mercado de câmbio, realizar operações de contramargem, realizar operações compromissadas, operar no mercado de metais preciosos, prestar assessoria em operações e atividades no mercado financeiro de capitais e emitir moeda eletrônica. Os bancos de investimento também são fiscalizados pela CVM. Ou seja, quais são as operações passivas? Recursos próprios, empréstimos e financiamentos, desde que seja para aquisição de bens para seu uso próprio e para executar atividades previstas no seu objetivo social, e não tomar crédito acima dos vezes do seu patrimônio de referência. Sociedade de crédito imobiliário, companhia hipotecária, associação de poupança e empréstimo. Companhia hipotecária são criadas para financiar a construção civil, estão sob a forma de sociedade anônima e no nome deve constar crédito imobiliário, sociedade de crédito imobiliário. Não pode constar outro nome financeiro, exemplo, banco, corretora, etc, etc. O patrimônio e capital mínimo são de 7 milhões. As operações ativas são financiamentos para construção, aquisição e melhoramento de imóveis. As passivas são poder oferecer caderneta de poupança, tomar financiamentos ou receber repasse no país, ou tomar empréstimo de financiamentos no exterior. As sociedades de crédito imobiliário podem operar em todas as modalidades possíveis nas normas relativas ao SFH e atuam principalmente no Minha Casa Minha Vida. A fiscalização é tanto pelo Bacen quanto pela CVM. A sociedade de crédito imobiliário, elas trabalham apenas com imóveis residenciais. As operações ativas são concessão de financiamento e repasse para aquisição, construção, produção, reforma, ampliação de imóvel residencial, inclusive terreno. Concessão de financiamentos para aquisição de materiais para construção, ampliação, reforma de imóvel residencial em terreno, propriedade do tomador ou que ele terá posse. Concessão de crédito para empresas que promovam projetos de construção de imóveis residenciais. Prestação de garantias. As SCI Sociedade de Crédito Imobiliário, podem atuar como agente fiduciário de operações de crédito imobiliário com garantia hipotecária. Garante os interesses de um grupo. As SCI podem operar nos financiamentos imobiliários com direcionamento de recursos captados em depósito de poupança por instituição do SBPE. Companhia hipotecária. São IFs sob sociedade anônima que tem como objetivo conceder financiamentos imobiliários residenciais ou comerciais, repasse de recursos relacionados a programas imobiliários. Então, sociedade de crédito imobiliário só pode imóvel residencial. Companhia hipotecária e APE podem imóvel residencial e comercial. E elas também podem administrar fundos de investimento. As companhias hipotecárias foram criadas em 1994 para financiar, além dos limites do SFH, faz parte do sistema financeiro de habitação, não recebe depósito de poupança. Ou seja, a regra de 65% da poupança ser utilizada para o crédito imobiliário não custeia a companhia hipotecária. E a SCI e a Associação de Poupança e Empréstimo pode sim. Associações de poupança e empréstimo são instituições constituídas sob forma de sociedade civil, não SA, APE, sociedade civil, não SA, em âmbito regional, que tem como objetivos propiciar ou facilitar a aquisição de casa própria aos associados, captar, incentivar e disseminar a poupança, fazem parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e do Sistema Financeiro de Habitação, sendo supervisionados pelo Bacen. Quais as características? O associado faz um depósito e se torna sócio, passa a ser proprietário do capital social. Assim como as cooperativas de crédito também podem distribuir sobras de dividendos aos seus associados. Então a PE distribui lucro também, sobra. Os associados podem retirar ou movimentar seus depósitos, segundo o regulamento, votar e ser votado nas assembleias, tomar parte em todas as assembleias com autonomia deliberativa. As operações ativas não fornecem
são fornecer créditos ao mercado imobiliário no sistema do SFH. As operações passivas são poupanças, letras hipotecárias, repasses e financiamentos no país, empréstimos e financiamentos no exterior, LCI, letra financeira e depósito a instituições financeiras. Hoje só existe a Poupex e, ao contrário da regra, ela atua em âmbito nacional, pois é gerida pela Fundação Habitacional do Exército. Aula 12. Sociedades corretoras de câmbio. Deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Sociedades corretoras de câmbio. São instituições que atuam no mercado de câmbio, intermediando operações entre clientes e bancos, ou comprando e vendendo moeda estrangeira com clientes diretamente ou por correspondentes cambiais até o limite de 300 mil por transações. Diferente dos bancos de câmbio, pois esses não possuem limite e podem financiar exportações e importações, além de adiantamentos sobre contratos de câmbio. O Bacen precisa autorizar o seu funcionamento. Elas podem ser SA ou SC, e no seu nome deve constar corretora de câmbio. Capital social e patrimônio líquido de R$350 mil mínimo. O sócio não pode participar de mais de uma sociedade corretora de câmbio. Aula 12. SCD, Sociedade de Crédito Direto e Sociedade de Empréstimo entre Pessoas. A Sociedade de Crédito Direto é uma fintech de crédito que faz operações de crédito por meio eletrônico com recursos próprios. Esta IF não pode captar recursos junto ao público. O empréstimo financiamento é feito por contrato com o nome de instrumento representativo de crédito. Sociedade de crédito direto é utilizado dinheiro do investidor, não pode pegar dinheiro de gente, não. O sistema eletrônico que conecta credores e devedores via site ou aplicativo se chama plataforma eletrônica. O capital social e patrimônio líquido mínimo deve ser de R$1 milhão. O seu principal fundo às operações passivas é recursos próprios ou recursos para concessão de empréstimo via BNDES. Além de oferecer as operações mencionadas anteriormente, ele pode fazer apenas análise de crédito para terceiros, cobrança de crédito de terceiros, atuar como representante de seguros de acordo com a regulamentação do CNSP, emissão de moeda eletrônica, conta de pagamento, moeda eletrônica, conta de pagamento, emissão de cartão de crédito, podem emitir instrumento de pagamento pós-pago e atuar como iniciador de transação de pagamento. Ou seja, a sociedade de crédito direto ela pode emitir cartão de crédito e ela pode emitir moeda eletrônica. Ela não pode criar moeda, mas pode emitir moeda eletrônica. As sociedades de crédito direto podem financiar suas atividades a partir da venda ou cessão de seus empréstimos apenas para outros bancos, fundos de investimento com as cotas destinadas exclusivamente a investidores qualificados, securitizadoras que distribuam os ativos securitizados exclusivamente a investidores qualificados. As SCD não podem captar recursos junto ao público, exceto por emissão de ações, e também não podem participar do capital de instituições financeiras. Olha só, a sociedade de crédito direto não pode participar de capital de IF. Sociedade de empréstimos entre pessoas. A SEP realiza uma intermediação entre pessoas que possuem recursos e pessoas que precisam de crédito. Elas podem cobrar tarifas por estes serviços e podem captar o recurso junto ao público. Também são fintechs. O valor máximo de operação por pessoa é de até R$15 mil. Podem prestar serviço de cobrança e análise de crédito e emissão de moeda eletrônica, conta de pagamento. As fintechs de crédito podem ser sociedade de crédito direto ou sociedade de empréstimo entre pessoas. Beleza. O risco é sempre do credor, não da fintech. Os valores operados devem ser transferidos em até 5 dias úteis aos devedores e em até um dia útil aos credores, quando dos pagamentos das parcelas. A sociedade de empréstimo entre pessoas cobra apenas do devedor. A SEP não pode usar dinheiro próprio nem participar do capital social de IFs, nem prestar garantia nas operações intermediadas por ela. Não pode manter recursos de credores em contas que não sejam vinculadas a operações de empréstimo e financiamentos, e o valor do credor não pode ser utilizado para custeio da própria fintech. A SEP pode modificar os limites de suas transações. O limite de 15 mil não se enquadra a credores qualificados. A SEP deve divulgar mensalmente a inadimplência média por classificação de risco relativa aos últimos 12 meses e deve realizar análise de perfil antes de oferecer qualquer empréstimo. Vamos lá, depois são as instituições bancárias. Beleza. Aula 14, administrador de consórcio. O consórcio é um produto bancário que só pode ser oferecido por administradora de consórcio. Esta administradora não pode ser um banco. Não é cobrado juros, mas taxa de administração do consórcio. A administradora é a PJ, que o objetivo social é voltado à administração de consórcio, sendo constituída sob forma de sociedade limitada ou sociedade anônima.
depende de autorização do Bacen para funcionar e não é instituição financeira. Não é instituição financeira, não faz parte da SFN. O patrimônio da administradora não se mistura ao patrimônio do grupo. O grupo é a sociedade estabelecida entre os participantes do consórcio. A cota é a identificação numérica do participante. Fundo de reserva é o percentual da parcela para assegurar a saúde financeira do grupo na cobertura de imprevistos. Taxa de administração é o valor que é cobrado, é o lucro da sociedade, da administradora de consórcio. O lance é o valor oferecido pelo participante como antecipação de parcelas do consórcio. Quanto maior for, maior a chance de contemplação. Os contemplados podem optar por diminuir o prazo de pagamento ou diminuir o valor da parcela, caso seja sorteado, o seu lance consiga ser sorteado nos lances. Beleza, a próxima aula são as instituições oficiais, que são Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bacen, BNB e BASA.